Beleza? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, ó? Então vamos pensar o seguinte, eu quero customizar as colunas aqui. Vamos pensar o seguinte, o épico, né, ele tem uma transição lá na camada estratégica. Então quem está olhando para os épicos, né, os PMs, né, os patrocinadores e assim por diante. O que importa de verdade para essa galera que está lá em cima, né, pessoal, é se esse item aqui de fato ele vai ser concluído, se ele vai chegar até dano aqui. Essa é a grande verdade. Então eles olham numa visão muito mais macro que é o épico, né? E aí, talvez aqui vocês precisam auxiliar para combinar o jogo. Quais colunas eu preciso percorrer dentro de uma visão de épico para que ele chegue até concluído? A visão padrão da Azure é mostrar new, in progress e done na camada de épicos. Na camada de feature, ele já mostra new, committed, in progress e done. E na camada de histórias, ele mostra new, approved, committed, done. Então vocês podem ver que por padrão ele já dá uma visão diferente aqui para as coisas, mas a gente pode customizar, tá? Vamos fazer isso agora. Ó. Na visão de épico, né? Quero customizar as colunas. Então toda a customização na visão, né, de boards estará aqui, ó, na engrenagemzinha aqui, ó, configure team settings, tá? Então eu entro aqui e aqui eu tenho a minha visão de configuração, tá? Ó. Então vamos lá, vamos explorar um pouquinho das colunas, ó. Então entrei nas configurações de time, colunas. Então aqui ele está me trazendo as colunas padrões. A coluna new é coluna padrão da ferramenta e você não consegue modificar. Você não consegue, por exemplo, mudar o nome desse cara. Desculpa, não mudar o nome, mudar o estado desse cara aqui para qualquer outro estado. Então ela é padrão da ferramenta. Você não consegue excluir esse cara, por exemplo. Aqui você já consegue excluir e já consegue dar nome, estado, tudo diferente, tá? E o done idem, né? Esse cara aqui já é padrão da ferramenta e você também não consegue alterar, né, o estado dele. Tá vendo aqui, ó? Esse é o estado que o item que chegar nessa coluna vai guardar de informação. Pode ver que ele não deixa alterar o estado, como ele também não deixa alterar no new. Já aqui no in progress, eu poderia alterar o estado para o que eu quiser. Ó. Eu posso mexer no estado, tá? Aqui na ferramenta. Então, lembrando, toda vez que você tiver a primeira coluna e a última coluna no board, na visão de board da Azure, você não pode alterar o estado do item. Mas eu vou criar algumas intermediárias aqui. Então, ó, nesta visão, vamos dizer, a primeira coluna, ela vai chamar backlog, tá? Como que eu altero o nome da coluna? Clico duas vezes, ele deixa editável, eu vou lá e substituo. Se aqui eu quisesse colocar, ao invés de in progress, eu colocar doing, pode ser também. E aqui em done eu poderia colocar, sei lá, se você quisesse colocar aqui, em vez de done closed, eu também poderia colocar, tá? O nome da coluna é customizável. O que não é customizável, pessoal, o estado. O estado do item. Isso não é customizável na coluna 1 e na última coluna do board, tá? Então, vamos lá, ó. Voltei na engrenagem, vou fazer aquele boardzão padrão. Backlog, to do, doing e done, tá? Então, ó, columns, eu já tenho backlog, já tenho doing e já tenho closed. Quero incluir então uma coluna, né, de to do. Eu clico aqui na coluna que eu quero que crie anteriormente a ela, então posiciono no doing, new column, ó. Ele cria sempre uma coluna antes, tá, gente? E aqui vai chamar to do. Tá? É basicamente isso. No estado, né, no quadro Kanban ali, a hora que eu chegar na coluna to do, qual vai ser o estado? Eu já considero esse cara em progresso ou eu considero ele ainda como um cara novo? Se a gente estivesse pensando na essência do Kanban, isso daqui influencia lead time, tá, gente? Então, quando você considera que ao movimentar do backlog para to do já está em progress, ele já começou a contar o lead time. Se você deixar como new, ele não conta o lead time. Tá? Então só considere esse ponto. Eu vou deixar como new aqui então, tá? Para não contar no lead time. E aqui, de novo, né? Bem lembrado ali pelo Rafael, nós temos como limitar o IP por coluna. Então 5 é o padrão que ele traz. E se você não quiser nenhum limite, você vai pôr um zero aqui, ó. Pois o zero fique limitado, né? Você pode, é o que todo gerente sonha. Ter trabalho ilimitado para todo mundo, posso colocar quantos itens eu quiser e assim por diante, tá? Então, zero, posso colocar quantos eu quero, limito a 2 limito a 2 e assim por diante, tá? Eu vou deixar o padrão aqui, que são 5 e daqui a pouco a gente volta aqui, ó. Então, estruturei, ó, ele dá um refresh, beleza, tá aqui o quadro, né, da maneira como eu fiz, backlog, to do, doing e closed. Beleza, se eu movimentar então esse primeiro card para o to do, veja, o estado não é alterado, ele continua como new. Se eu vier com esse cara para doing, ó, ele já foi para progress. E se eu vier com ele para closed, ele dá um dano aqui, tá?
Ah, Sidney, como eu faço então para customizar os estados? É possível customizar os estados? Na página inicial da Azure, tá? Eu vou vir aqui em Organization Settings. Dentro de Organization Settings, eu venho aqui no meu processo que eu customizei. Então, o customizado aqui, tá? Dentro do customizado, eu vou no item que eu quero customizar. Então, lembrando, né? Nós estamos mexendo aqui na visão de épicos e eu vou customizar os estados dos épicos. Então, quem eu vou abrir aqui, ó? Épico. E aí, dentro do épico, tem states aqui, ó. Tá vendo que ele traz aqui, ó? New, in progress, done e removed. Eu quero criar um novo. O que, que eu faço? Novo estado. Escolho em qual estado que eu quero adicionar esse novo estado. Então, assim, ó, o to do, né? Eu não quero que o to do conte no lead time. Então, onde eu vou criar ele? Dentro do proposed aqui, ó. Porque se eu criar ele em progress, ele já vai começar a contar o lead time. Então, não quero influenciar nas métricas. Eu vou criar dentro de proposed. Qual vai ser o nome? To do. Ah, qual é a corzinha que você quer no estado? Por padrão, ó, ele já está mostrando aqui que por padrão o to do é um cinzinha. Ah, eu não quero que seja cinza, eu quero que seja, sei lá, lilás. Que cor é essa aqui, pessoal, que eu estou olhando, tá? É essa cor aqui, ó. Essa bolinha que vem no estado aqui, tá? Então é essa bolinha. Aqui você pode customizar qual a cor da bolinha que você quer para aquele determinado estado. Vou deixar o rosa aqui, tá? Criei. Então, ó, agora eu tenho a opção de ser to do ou, né, de ser new. Voltando aqui, enter. E aí eu venho aqui de novo, né? Engrenagem, dentro da engrenagem, columns, e aí dentro de columns eu tenho que vir aqui no to do e mudar o estado. Agora eu quero que seja to do mesmo. Aí ele vai trazer uma mensagem aqui que isso vai mudar tudo, ou seja, todos aqueles itens que tiverem na coluna to do um outro estado diferente a new, ele vai recuar, tá? Ele vai recuar uma coluna. Então, ok, eu não tenho nada de mais mesmo, então, olha lá, ele recuou porque o estado era new. Mas agora, se eu pegar o cadastro e movimentar para to do, olha o que acontece com o estado. Ele está rosa e passa a ser to do.